A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 8, de jovem. Hoje nós vamos estudar sobre a liderança de Salomão, filho de Davi. Tá? E com certeza vai ser uma bênção, né? Estamos estudando esse trimestre sobre liderança e temos aprendido bastante, né? Tem sido bênção para a nossa vida. Fica conosco aí até o final. Caso você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Compartilhe aí com seus amigos, grupo, deixa o teu like aí, tá? E toca no sininho aí para tu receber novos vídeos. Nós temos aí mais de 500 vídeos. Tu toca aí, né, em vídeo, aí você vê, escolhe o que você quiser, vai ser bênção para sua vida, tá? E também nosso canal é monetizado. Se você, né, assistir os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Tô com a garganta meio inflamada, mas dá para funcionar aí até o final, ok? E a liderança de Salomão é uma liderança com base na sabedoria, né? E é isso que nós vamos estudar hoje. Bem, o nosso texto principal está em 2 Crônica 1:10, que diz assim: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Né? Humildade, né? Ele reconheceu que precisava de Deus para governar o povo de Deus. E resumo da lição aqui: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. A gente sabe que Salomão, né, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E só perde para um. Você já sabe quem é, né? Ele só perde para Jesus, mais ninguém. Ok? Então, a sua inteligência não foi herdada de Davi, não, nem de Batseba. Davi é o pai, né, e Batseba é a mãe. Mas Salomão não herdou essa sabedoria dos seus pais, certo? Ele recebeu de Deus, foi um presente que Deus deu para ele, ok? E o Senhor também, né, concedeu sabedoria para julgar as causas do seu povo, entendeu? Foi um homem que no início foi muito zeloso, né? Mas depois ele teve aí deu uma vacilada, mas vamos ver isso aí no decorrer da lição, ok? No nosso texto bíblico básico está em 2 Crônica, capítulo 1, verso de 1 a 12, ok? Então, vamos lá. Nessa lição, nós vamos ver, primeiramente, o exemplo de Salomão como líder, né? Que é importante a gente entender que, lógico, como ser humano, ele teve o lado positivo e negativo, apesar de ter recebido uma sabedoria da parte de Deus que nenhum homem nessa terra recebeu, certo? Então, o maior legado, né, que ele deixou aqui foi a sua sabedoria, ok? Isso aí a gente não pode deixar de lado, porque isso aí foi uma escolha que Deus mandou ele pedir o que ele quisesse. E ele não quis pedir a morte dos inimigos, vida longa, riqueza. Ele pediu sabedoria para governar o povo, porque ele sentiu que ele não estava ainda em condição. Ele precisava de algo da parte de Deus para ser bem sucedido naquela posição. Isso aí é um exemplo para nós, né? Tem pessoas que se acham autossuficiente, né? E aí não faz nada certo, entendeu? A gente tem que reconhecer que sem Jesus não dá, sem Deus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Todo líder deveria se humilhar diante de Deus e pedir sabedoria para realizar aquele propósito de Deus de liderança na vida dele, entendeu? Salomão, uma análise inicial. Quem foi Salomão? Bem, Salomão, ele era filho de Davi, nós já falamos, né? Ele foi o terceiro rei de Israel, ok? Salomão
foi o terceiro, Davi o segundo e Saul foi o primeiro rei de Israel. Okay? Davi era filho de Batseba, Salomão era filho de Batseba com Davi, ok? E o seu nome significa pacífico, entendeu? Porque o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Deus afastou os inimigos, tirou a ferocidade dos animais, né? Então Salomão ele tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história, certo? Agora, aí você fala, bem, o homem mais sábio de toda a história só perdeu para Jesus, porque Jesus não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. Então Salomão não tinha errou, tinha muitos erros, e errou muito, principalmente no final da sua vida, devido a algumas atitudes que ele tomou, ele pagou caro, entendeu? Então Deus deu a sabedoria para ele governar o povo, mas ele precisava de sabedoria para ele mesmo saber governar ele. Tem pessoa que tem uma sabedoria imensa para governar, né, aquilo que foi colocado na mão dele. Mas ele não tem sabedoria para se governar, para se administrar. A gente não tem só que administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Nós temos que saber se administrar também. Entendeu? Tem pessoas que, como Salomão, não soube administrar ele mesmo. Aí perdeu a bênção, né? Bem, vamos lá. Salomão, ele cometeu alguns erros, né? Ele fez muitas alianças, certo? De cunho político. Casava com as filhas dos reis, entendeu? Para fazer aliança política, certo? E essas alianças eram realmente firmadas em casamentos, ok? Ele casava com as princesas dos outros reinos, idólatras, mas de cunho político, para poder se firmar politicamente. Embora ele não precisasse disso, porque Deus já tinha prometido a paz a ele, entendeu? Então, esses casamentos, o que aconteceu? Eles contribuíram com a disseminação de cultos pagãos. Se ele casava com idólatra, ia chegar o tempo que ele tinha que fazer culto pagão também para as mulheres dele. Né? Um homem com 700 concubinas e 300 mulheres, você imagina, né? Ficou doido. Caiu no pecado. Entendeu? E qual foi o final dele? Bem diferente de Davi. Davi nunca adorou nada, só a Deus. E Salomão, no final, perdeu a bênção. Então, a questão é essa. Isso aqui é um resumo muito importante que eu vou repetir. Geralmente, ele fez aliança, e essas alianças eram firmadas mediante o casamento com princesa destes povos. Esses casamentos contribuíram com a disseminação de cultos pagãos, com a disseminação de cultos pagãos entre o povo de Israel. E os cultos gastos do seu reinado, e muitos gastos do seu reinado, levaram a cobrar altos impostos. Então, no tempo de Salomão, a prata não tinha nem valor, mas os impostos eram altíssimos, e o povo não estava aguentando mais. Entendeu? Tem esses problemas também. O povo teve que bancar toda a riqueza de Salomão, só por causa das alianças que ele fez com os povos estranhos. E a Bíblia é bem clara, sempre foi, né? Não entrei num julgo desigual com os incrédulos. Salomão, ele foi o sucessor de Davi, né? A gente sabe que Salomão, ele nunca entrou assim em contenda, certo? No tempo que Salomão assumiu o reinado, foi um período de grande tensão. Primeiro porque o rei Davi estava já perto de morrer mesmo. Depois porque havia uma expectativa de quem assumiria o trono, entendeu? Adonia, né, um dos filhos de Davi, irmão de Salomão, ele já estava conspirando herdar o trono de seu pai. Salomão já foi diferente, né? Ele não entrou em conspiração, ele esperou. Né? Já tinha promessa, Davi tinha falado que Deus falou que Salomão é que ia ficar no lugar dele, ele ficou na dele. Então houve conspiração e tal, mas não funcionou. Né? Por quê? Porque quem Deus falou que ia ficar, ficou, que foi Salomão. Agora Salomão tem esse lado bom também, tinha, né? Ele não entrou em conspiração, não ficou brigando por nada, ele esperou em Deus e o tempo dele chegou.
Entendeu? Isso é que é importante a gente entender. Entendeu? Salomão foi escolha de Deus. Ok? Então, Salomão também é um líder mais sábio de toda a história. Repetindo, as escrituras, né, elas mostram que Salomão foi um dos sábios da sua época. As pessoas vinham de outros países para ouvir a sabedoria de Salomão. Inclusive, a rainha de Sabá, ela ficou admirada. Ela ouviu falar, achou que era muito exagero. Quando começaram a falar muita coisa de Salomão, ela achou que era muito exagero. Aí ela veio ver pessoalmente. E ela viu que o que ela ouviu, não era nem a metade da realidade do que era Salomão. Então, a sabedoria de Salomão era uma coisa incrível, porque era de Deus. Sabedoria humana aí não resolve nada. Não era a sabedoria de um filósofo grego, era a filosofia de um homem que recebeu diretamente de Deus uma promessa. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Né? A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Todo líder, ele tem que se humilhar e pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para me realizar aquilo que tu colocou na minha mão para me fazer. Se humilha diante de Deus, pede sabedoria, que Deus não nega. Você pode ler lá, certo? Em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, que Deus não nega sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Tá? Agora, por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele percebeu que governar aquele povo estava além da sua capacidade. Pronto. Foi o suficiente. Então, quando nós recebemos algo em nossas mãos e reconhecemos que está além da nossa capacidade, nós vamos se humilhar diante de Deus e pedir. Ele vai dar. Entendeu? Deus não chama ninguém para ser envergonhado. Ele chama para depender dele. O grande problema é que tem líder que não quer depender de Deus. É vaidoso, entendeu? Aí perde a bênção. A liderança de Salomão. Bem, Salomão, um líder influenciador. Liderar, né, não é como muita gente pensa. Tem pessoas que querem ser líder para dar ordem, para ser chefe. O líder, ele é acima de tudo um exemplo. Se ele não for exemplo, ele já errou algo. O líder é um exemplo e é um influenciador. O líder não precisa nem ficar dando ordem, as pessoas vão seguir o exemplo, a influência dele. Então, um líder é um exemplo, um líder é aquele que influencia as pessoas, é aquele que faz com que as pessoas sintam vontade de fazer aquilo. Entendeu? Então, é isso aí. Então, Salomão, com sabedoria, influenciou, né, pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor fosse cumprida. Entendeu? Isso aí que a gente tem que entender. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem que ser exemplo, tem que ser influenciador. Entendeu? A missão é esta. Salomão tinha que construir o templo, tinha que construir a casa dele. Depois de tudo construído, o templo de Salomão algumas vezes foi considerado uma das 7 maravilhas da época. De tão bonito que ficou. Levou 20 anos, né? Mas construiu, certo? E Salomão, a princípio, ele conseguiu influenciar milhares de pessoas para ajudar ele. Para que a gente influencia? Para ajudar o líder. Ajudar o líder a, né, construir aquilo que Deus já determinou. Davi queria construir o templo, Deus não permitiu. Tu é homem de guerra, de sangue, deixa para teu filho. E Salomão construiu. Mas ele sozinho não podia fazer aquilo. Tem tarefa que não é para uma pessoa sozinha. Entendeu? E se alguém se arrisca na liderança a fazer tudo sozinho, já perdeu a bênção. Entendeu? A liderança não é algo para ser feito pelo líder. O líder tem que influenciar as pessoas a fazerem. É isso que serve, entendeu? E Salomão influenciou e milhares, todo mundo caiu de cabeça no projeto de Salomão. É isso que é liderar. É quando você tem um projeto que é de Deus e você quer realizar e todo mundo se junta contigo para fazer aquilo, realizar e realiza.
para a glória de Deus, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. A sabedoria está aí, é saber influenciar as pessoas a realizar aquilo que Deus quer que a gente realize, entendeu? Então, é isso aí que acontece, ok? Não vê a rainha de Sabá, como é que ela ficou admirada com a liderança com a sabedoria de Salomão? Ela falou, não é nem nada do que me falaram, entendeu? Nada, entendeu? Ela mesmo diz, ó, foi verdadeira a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas tuas palavras, até que vim e meus olhos viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Entendeu? Ela mesmo chegou à conclusão que não falaram nada do que realmente era. Então você imagina que sabedoria? Vale a pena a gente ouvir as pessoas sábias. Olha, tem gente que perde um tempo ouvindo tolice, ouvindo gente tola. Entendeu? Tem pessoas que não prosperam por causa disso. Só entra bobeira aqui, ó, no ouvido dele. A fé vem pelo ouvir, né? A bobeira também vem pelo ouvir. Tem gente que é bobo de morrer, porque só ouve bobeira. Tem gente que fica o dia todo na internet rindo, vendo bobeira. Que progresso tem essa criatura? Fala pra mim. Seja sincero. Nenhum. Agora essa mulher não, ela veio lá de outra nação. Lá da Etiópia, né? A rainha de Sabá. Ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. Vale a pena você ouvir pessoas sábias. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Entendeu? Não é fazer acepção, não. A gente tem que saber escolher aquilo que nos traga progresso. Que a gente possa ser mais útil ainda. Entendeu? Liderança participativa. Então, Salomão, ele levou as pessoas a participar dos seus projetos. Não é por força, não é por violência. É influenciando as pessoas, mostrando a utilidade daquilo, a vontade de Deus. Entendeu? Não é uma ditadura, ser obrigado, não. Aqui a influência é uma coisa natural, normal. A pessoa tem prazer em ajudar. Foi isso que Salomão fez. Então, a liderança participativa não é uma coisa nova, que nem as pessoas pensam, corporativa. Não, desde os primórdios, a liderança participativa fazia parte daqueles que são líderes bem-sucedidos. Entendeu? Todo líder bem-sucedido, ele tem uma liderança participativa, em que todos participam. Entendeu? Isso aí que é importante a gente entender. Então Salomão reconheceu que ele precisava de pessoas com capacidade, com qualidade. Ele precisava disso. O líder tem que saber entender. Tem líder que tem complexo de inferioridade. Ele só procura pessoas de um nível bem mais baixo do que ele para ele ficar à vontade. Mas tem coisa que o líder só vai realizar se ele tiver pessoas com qualificações necessárias, até às vezes melhor do que o líder. Né? O líder está ali para liderar, mas pode ter pessoas muito mais capacitadas do que ele. E quando isso acontece, vai funcionar. Então a gente tem que entender isso, entendeu? A gente tem que ter pessoas com qualificações importantes e tem que específica também. Ninguém faz tudo. Cada um é específico numa área. E o líder tem que saber colocar cada um na sua posição. Entendeu? Cada um na sua posição. Qual é a especialidade dele? Então bota ele aqui. A qualificação dele é essa, coloca aqui. Então isso aí é sabedoria de Deus. Tá? Então, Salomão, ele reconheceu Irão, né, rei de Tiro, que Irão tinha condição de ajudar ele. Ajudou muito. Mandou madeira de tudo quanto foi jeito. Entendeu? Então ele pediu ajuda também. Então o líder orgulhoso, que fica no eu, quem quiser me ajudar, me ajuda, quem não quiser não é abençoado. Não existe isso. Entendeu? Tá certo que vai vir os voluntários.
Mas muitas vezes a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que reconhecer que precisa. Salomão reconheceu que ele precisava de Irão, que Irão era aquela turma lá, eles eram bons para cortar madeira da melhor qualidade e lidar e trazer através de navio. Então ele sentiu a necessidade de ajuda. Então o líder, se ele sentir necessidade de ajuda, ele tem que pedir também. Não é ficar no pedestal, quem quiser me ajuda, quem não quiser não me ajuda. Não, isso aí não vai funcionar. Tem que ter humildade para pedir ajuda. E ajuda a pessoa certa. Entendeu? Então a gente precisa compreender que o líder deve permitir que seu liderado coopere e que os propósitos de Deus se cumpram. Não adianta ser orgulhoso não, entendeu? Salomão era um líder de visão. O líder tem que ter visão, entendeu? Além disso, ele se empenhou em manter a força dos seus exércitos, estrategicamente estabeleceu liderança independente sobre cada uma das 12 tribos. Então, sem negligenciar o que? O aspecto religioso. Né? Vamos trabalhar na obra do Senhor? Vamos, mas não vamos se esquecer que somos crentes. Entendeu? Tem muita gente que esquece, na liderança, esquece que é crente. Faz cambalacho, fraude, entendeu? Mente. Entendeu? Nós temos que fazer a obra de Deus, liderar, prosperar, mas não se esquecendo que somos cristãos e que um dia vamos prestar conta a Deus. Entendeu? Então a gente precisa entender. Então Salomão, ele ficou riquíssimo, né? Ele se dedicou. E Salomão foi um homem dedicado. Olha só, a visão de Salomão contribuiu para aumentar a riqueza do seu reinado, ampliar o comércio externo, interior, edificar novas cidades, ampliar conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música, à ciência do seu tempo. Então Salomão, ele não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Então ele expandiu. Está entendendo? Tem pessoas que ele fica dentro do quadrado dele e não expande, tem medo. Salomão não teve medo, ele expandiu. Entendeu? Por isso ficou conhecido no mundo todo da época. Entendeu? Se você tem uma visão, põe em prática, não tenha medo não. Agora, fique dentro dos critérios que nós estamos estudando aqui. Vamos para o final agora. Uma liderança fundamentada em princípio. Né? Você estuda o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, você vê que Salomão, ele tinha sua liderança fundamentada em princípios. Me desculpe a expressão aqui, Salomão não era uma Maria vai com as outras. Está entendendo? Ele não ficava seguindo um e o outro. Ele tinha um princípio, é Deus. Ele errou no final, né? Mas ele, durante todo o seu reinado, ele procurou manter o princípio. Você lê o livro de Provérbios, vê os ensinamentos que a gente aprende ali. Ele tinha um princípio bíblico. Né? Não é fácil escrever aqueles provérbios que ele escreveu. Escrever Cantares, escrever o livro de Eclesiastes. Né? Então Salomão é um líder que buscou a Deus. Né? Foi um líder bem sucedido, sem dúvida. Né? Um dos mais poderosos de toda a história. Ninguém foi sábio como ele. Né? Buscou a Deus. Eu acho interessante isso. Deus chegar para ele e falar, pede o que tu queres. E ele pede sabedoria. Não pediu a morte dos inimigos, não pediu longevidade, né? Não pediu riqueza, né? Não pediu multidão, ele só pediu sabedoria para governar o seu povo. Isso aí eu achei muito importante. A última parte aqui, Salomão, um líder que procurou agir com justiça. Né? Então, a semelhança de seu pai, ele foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Né? Aquele episódio ali do bebê, né? Aquelas duas mães, um bebê morreu lá à noite, as duas mães trouxeram um bebê, né? E ele, para distinguir qual que era a mãe, né? Ele falou, vamos pegar uma espada, vamos cortar no meio. Quem não era a mãe falou, corta mesmo. E quem era a mãe falou, não, eu prefiro perder ele. Então ali ele descobriu quem era a mãe. Então ele sempre foi
procurou pautar o seu reinado na justiça, tá bom? Então Deus te abençoe, certo? Encerramos aqui. E semana que vem nós vamos estar aqui com a lição 9, estudando o treinamento de líderes, mas agora segundo o modelo de Jesus, tá bom? Um abração, um beijo no coração.